Os primatas são um grupo de mamífero que reúne alguns dos animais mais inteligentes da Terra. Os principais primatas são os seres humanos, os macacos, os antropóides, os társios, os lêmures e os lores. Há mais de 300 espécies ou tipos de primatas. Esses diversos tipos de primata possuem características biológicas semelhantes, um corpo bastante semelhante. Por essa razão, alguns cientistas acreditam que eles possuem um ancestral comum. Bem, como nós sabemos, nós somos uma espécie de primata e nós possuímos esses ancestrais em comum com outras espécies de primatas, como chimpanzés, como macacos, enfim. No nosso programa de hoje, vida de macaco. Bem, uma das grandes características dos primatas, que vai ser uma grande característica do ser humano, é que são animais que vivem em grandes grupos. Essa mudança se deu na mesma medida em que os primatas deixaram de ter uma vida noturna. Eles passaram a ter uma vida diurna e acabaram aumentando o tamanho dos seus grupos. Para te andar de noite, para te fazer as tuas coisas à noite, numa floresta, imagino eu, tu precisa ser discreto, grupos pequenos, silenciosos. Já para te andar de dia, para te conseguir comida e coisa e tal, a melhor coisa a se fazer é andar num grande grupo. É como um ser humano, que às vezes se sente meio perdido num bairro diferente, numa cidade diferente. Ele vai se sentir muito melhor se ele estiver num grande grupo. É um exemplo do mesmo tipo de comportamento que se deu com os primatas na época da sua potencialização dessa sociabilidade. Essa passagem da noite para o dia foi o grande trampolim, então, para a construção de sociedades mais complexas, incluindo a nossa. Quer dizer, se os primatas não tivessem passado da noite para o dia, não existiria a sociedade humana, né? Ou dificilmente a sociedade humana seria como é, se daria como se deu. O ambiente que cercava esses animais acabou moldando-os a se comportar da maneira X ou da maneira Y. O que acabou inserindo nesses animais, o que acabou causando nesses animais uma série de modificações de cunho biológico. Por exemplo, o cérebro dos primatas, ele é bastante grande se comparado ao corpo e se comparado a outros vertebrados. Então, o cérebro grande, o porongo grande, a cachola grande, é uma característica dos primatas. Especialmente dos seres humanos, dos antropóides e dos macacos. São espécies que possuem cérebros extremamente complexos. Existem dois marcadores que indicam como que o cérebro desses animais se tornou mais complexo. Um deles foi anunciado em 1977 pela antropóloga Sue Taylor Park. Ela sugeriu que, durante a evolução dos primatas, eles precisaram, digamos assim, codificar uma série de informações. Uma árvore dando fruto, um caminho mais curto e mais seguro para voltar para casa, enfim, uma série de informações ambientais. Lidar com essas informações, ou a capacidade de lidar com essas informações, foi o que fez o cérebro dos primatas se desenvolverem, segundo a professora Parker. Então as informações ambientais, olha aí, gente, a relevância do ambiente. As informações ambientais foram o trampolim que gerou esse desenvolvimento social, esse desenvolvimento cerebral nos primatas. A partir desses marcadores do ambiente. Eu tenho que lidar com informações mais complexas, eu preciso que o meu cérebro se adeque, e foi o que o querido cérebro dos primatas fez. Bem, mas um ano antes, o psicólogo Nicholas Humphrey, em 1976, ele já havia anunciado um outro preceito. Para além do ambiente, os primatas também precisam se relacionar entre si, usando linguagens específicas, mantendo sua sociedade
suas sociedades coesas. A sociabilidade também vai requerer capacidades cerebrais específicas, vai requerer uma constituição cerebral específica. Segundo o professor Humphrey, são essas capacidades de sociabilidade que moldaram o cérebro dos primatas. Então temos dois marcadores principais. Um marcador ambiental, quer dizer, os primatas começaram a se relacionar com o ambiente de uma forma mais complexa e o cérebro acabou tendo que se modificar em função disso. E dois, um marcador de sociabilidade, quer dizer, esses animais precisam ter um convívio social para se manter vivo, para conseguir interagir devidamente com os seus ambientes, e isso teria inserido modificações no organismo desses animais. Então reparem, primatas somos nós também. Então nós somos seres dependentes desses marcadores ambientais e dependentes dessa sociabilidade, que são elementos constitutivos da nossa estrutura cerebral. Isso é muito importante para a gente entender os movimentos mais gerais da nossa sociedade hoje. Bem, as sociedades dos primatas podem ser complexas. Por exemplo, o macaca-niga que vive em algumas ilhas da Indonésia. Bem, eles vivem numa sociedade hierárquica, onde os machos colocam à prova, a todo momento, a sua posição na hierarquia. As crianças dessas comunidades, os filhotes dessas comunidades, brincam e se agarram às mães, e vocalizações guturais são o que mantém essa comunidade funcionando. Existe uma linguagem intrínseca às relações sociais dos macaca-niga. Só para trazer um exemplo, de como a vida primata pode se organizar. Faz parte da linguagem dessa espécie de primata também configurações faciais específicas que vão definir mensagens específicas. Então, é um grupo que lida com a linguagem de uma maneira razoavelmente complexa. Há todo um uso de linguagem ritualizada, bastante comum entre os mamíferos que têm o cérebro mais desenvolvido, como as hienas, que a gente viu no programa passado. A relação dos primatas com o ambiente acabou moldando o cérebro desses animais. A gente sabe, qual foi o primata que mais se desenvolveu. Foi justamente a nossa espécie. Então, há uma relação de todo esse passado que os primatas viveram e a nossa constituição fisiológica hoje. Nós somos produto, digamos assim, dessa evolução. Somos produto de uma grande história que envolve os mamíferos, que envolve os vertebrados, que envolve os primeiros seres que viveram, que habitaram nesse planeta. Das bactérias, às hienas, à sociedade dos primatas, existe um grande contínuo que diz respeito à história natural da Terra e do nosso universo. Então a gente precisa pensar, a gente precisa inserir nas nossas reflexões a respeito da sociedade como essa história se deu e como a nossa Constituição atual vai acabar se dando como produto dessa história. Por hoje era isso. Na semana que vem a gente dá um salto, a gente trata de assuntos um pouco mais complexos do que esse. Até o próximo vídeo e falou! Semana que vem em Coletividade. Como o ser humano foi moldado pelo seu ambiente e pelo seu contato com os demais integrantes de sua espécie. Como um sistema nervoso central superdesenvolvido e o córtex pré-frontal permitiram aos seres humanos conquistar o planeta em toda a sua diversidade.